Olá, pessoal! Hoje iremos continuar a nosso tema sobre tecnologia de frutas e hortaliças. Hoje falaremos especificamente dos minimamente processados. Dei um destaque maior, pois os cuidados são um pouco mais intensos quando se trata de minimamente processados. Em outras aulas, nós falaremos de mais de um processamento. Bom, a busca por alimentos saudáveis pelos consumidores e também produtos que tenham conveniência e praticidade, além de baixas perdas nutricionais, tornam fundamental e tornam importante o mercado crescente de minimamente processados. Eles, além de agregar valor ao produto em relação a esse vegetal in natura, eles usam operações unitárias bem simples, como corte, limpeza, centrifugação, e também proporcionam uma maior gama de derivados de vegetais. Bom, e essas operações unitárias, junto com a manutenção da cadeia do frio, desde o processamento até a casa do consumidor ou do seu comprador, tá? Que podem ser também lojas de fast food, escolas, entre outros, amplia o prazo de validade para que ele seja de forma segura, seja consumido de forma segura. Bom, alguns aspectos fisiológicos e bioquímicos devem ser destacados. Temos que ter em mente que o produto in natura, ao ser cortado ou fatiado, ele vai passar por um processo de injúria mecânica. E isso vai modificar o metabolismo e acelerar o processo de deterioração, por causa das modificações fisiológicas e bioquímicas que vão ser desencadeadas a partir desse processo. Tá? Então, os tecidos com corte, eles vão estar mais expostos a agentes deteriorantes, ou a uma contaminação por micro-organismo, contaminação química, ou até por contato com o oxigênio, que é um ativador de muitas enzimas que vão trazer modificações de textura e também de coloração nesses tecidos vegetais. E isso vai impactar diretamente tanto na qualidade química, microbiológica e também sensorial do produto, ou seja, na cor, na textura, no peso, tá? Então, isso tudo tem impacto no produto final. Todas as etapas são importantes, tá? Mas eu dou um destaque maior para corte, a parte de higienização e a parte de manutenção do ambiente refrigerado, tá? Mais um destaque para o corte e as principais consequências. O corte, ele vai proporcionar o aumento da taxa respiratória, aumento da produção de etileno, formação de compostos fenólicos, tá? Que vão mexer principalmente com a coloração do produto, reações indesejáveis como escurecimento, cicatrização de lesões, entre outros, e mecanismos de reparo que vão ser iniciados devido a essa lesão que foi feita ao tecido e, consequentemente, esses mecanismos de reparo também vão influenciar no aumento da taxa respiratória. Considerar o trinômio básico para quando se produz minimamente processados. 3 pontos têm que serem considerados principalmente em toda a cadeia de produção: a respiração dos produtos, a permeabilidade das embalagens a gases e a temperatura, tá? Por exemplo, os materiais mais utilizados são os materiais plásticos como embalagem para minimamente processados, sejam eles sacos ou potes. Porém, nem todo plástico é igual. Assim como tem um plástico mais maleável, o outro mais rígido, eles também se diferenciam pela taxa de barreira a gás e também vapor de água, tá? Então, cada um tem a sua característica, não só física, mas também característica de possibilitar a passagem, ou seja, a permeabilidade maior ou não a gases específicos, certo? Então, como é um tecido que continua respirando, ainda continua ativo, tá? Ele vai necessitar de um material de embalagem que possibilite, de acordo com o tipo de vegetal que você está trabalhando, possibilite maior ou menor passagem de oxigênio, maior ou menor passagem de gás. Quando você compra industrialmente, vem todas as especificações do fabricante.
E lembrar também que tem que ter os cuidados específicos no caso de minimamente processados de frutas, entre os climatéricos e os não climatéricos, pois a taxa respiratória será diferente. Esse contato com o meio externo através do corte dos tecidos internos com o meio externo, principalmente o oxigênio, pode gerar uma ativação de várias enzimas, tá? E essa parte do corte, ela proporciona a descompartimentalização das células, o que torna possível o contato entre o enzima e o substrato. Enzimas que podem gerar o escurecimento enzimático, tá? Então, nós temos como principais a polifenol-oxidase, a peroxidase, a fenilalanina, amônio-liase, tá? A principal delas é a polifenol-oxidase, que é a mais conhecida, e ela age hidroxilando os monofenóis, e esses monofenóis vão se transformar em ortofenóis, que são oxidados formando ortofenóis, e os ortofenóis vão passar por um processo de polimerização, ou seja, de produção de uma molécula de tamanho maior, tá? A partir de unidades básicas, e esses produtos são de coloração escura, que são em grupos chamados de melaninas. Então, é um grupo de várias substâncias de coloração escura que nós denominamos de melanina, tá? Também algumas enzimas podem atuar sobre a parte da textura do alimento, reduzindo a resistência física ao manuseio, tanto no processamento como no consumidor final, redução do aspecto de fresco, que é característico dos minimamente processados, e isso devido à ação de enzimas denominadas enzimas pépticas, como a pectina metilesterase, a poligalacturonase e a pectatoliase, tá? Então, elas vão agir sobre o conjunto das substâncias pépticas em pontos específicos dessas moléculas para reduzir a textura e o aspecto, tá? E de todos os requisitos de textura do seu produto. Nós falaremos mais sobre substâncias pépticas quando falarmos de geleias. Em relação às perdas nutricionais, por mais que sejam pequenas em relação a outros processamentos, como os que utilizam calor, secagem, mas pode ocorrer a redução no teor de vitamina C e no teor de vitamina B1 pela ação de enzimas. Bom, aí vem uma pergunta: por que a conservação dos minimamente processados é tão complexa em relação ao produto in natura, tá? Isso porque já falamos da situação fisiológica e bioquímica causada pelo corte e fatiamento, mas também de um ambiente que você vai ter uma mistura de situações respiratórias, por exemplo, diferente, tá? E bioquímicas. Você terá uma mistura tanto de célula que está intacta, como célula injuriada, como as células que, digamos, estão mortas, tá? Então, são níveis bioquímicos e respiratórios diferentes. E o efeito, lembrar que o efeito do formato e a área de superfície sobre o metabolismo devem ser bastante considerados. Existem vários estudos demonstrando especificamente ou em um tipo de vegetal qual o corte em que proporciona melhor qualidade do produto final. Se é em cubo, se é em fatia, se é em ralado, tá? Então, quanto maior a superfície de contato, ou seja, quanto menor o pedaço desse seu vegetal, mais perecível vai ser o produto. Então, você tem que proporcionar um tipo de pedaço que seja o que tenha menor área superficial, para reduzir essas reações consequentes do corte. Bom, minimamente processados, eles são, por definição, né, vegetais que são cortados, higienizados e prontos para o consumo, sem perder o aspecto de fresco. E são comercializados em vários pontos, tá? Desde escolas, creches, fast foods, restaurantes, lanchonetes, supermercados, hospitais, casas de detenção. Então, em vários pontos em que se torna prático a sua utilização. Aqui o fluxograma básico e genérico, tá? Vocês têm que ter em mente que cada vegetal ele pode ter algumas modificações
dos parâmetros dentro de cada etapa, tá? E dependendo do tipo de corte, tamanho de corte, o tipo de semente, o tipo de casca, se é uma casca, se é uma película, tá? Vai depender. Mas aqui é um fluxograma mais genérico do processamento mínimo. Primeiro nós temos recepção, seleção, pré-lavagem, corte, sanitização e enxágue, centrifugação, pesagem, selagem e etiquetagem, a embalagem secundária, refrigeração e distribuição. Bom, na recepção é bom destacar, nós já falamos na aula anterior, mas é bom destacar que deve ocorrer a inspeção de qualidade e, se necessário, um estoque, não for possível iniciar o processamento, tem que ser armazenado sob refrigeração, de acordo com os parâmetros de temperatura e umidade específicos do vegetal que você está trabalhando. Na seleção vai ser separada as partes defeituosas para você ter um produto mais uniforme. Defeituosas no sentido, não significa que vai ter que estar deteriorado, vai estar estragado, apesar de eu não gostar dessa palavra de estragado, deteriorado, tá? Não, uma parte e você vai usar a outra. Não. Defeituosos no sentido de que eu não vou conseguir produzir um tamanho, um cubinho desta porção desse vegetal, tá? Então, eu vou cortar a cenoura em rodelas. As rodelas vão ser de 3 centímetros de diâmetro por 1 centímetro de altura. Então, a parte da cenoura eu não vou conseguir fazer nesse formato. Então, não vai ficar uniforme. Então, essa parte eu vou descartar e vou produzir um minimamente processado de outro tamanho menor ou levo ele para a produção de outro tipo de produto. Tá? Importante você observar a aparência, firmeza, aroma, ausência de lesões e sintomas. E se for vegetais folhosos, tem que ser destacado as folhas mais externas para reduzir a contaminação que vem, né, do campo. Na pré-lavagem ocorre o processo de limpeza com detergente e de preferência em tanques que tenham agitação ou os contetores plásticos mesmo, que tenham uma possibilidade de você imergir totalmente o vegetal. E utilização sempre de materiais apropriados e legalizados para o contato com alimentos. O corte vai ter que ser feito a partir de facas, cortadores manuais ou equipamentos com cortes específicos bem afiados, porque você reduz o nível de injúria ao tecido. Então, eles têm que estarem afiados e, além disso, toda a parte desses equipamentos e utensílios que entram em contato com o alimento em si tem que ser de aço inoxidável. Pode ser que a parte externa do motor do equipamento seja de outro material metálico, mas a parte que está em contato com o alimento tem que ser de aço inoxidável. Aqui algumas ilustrações, tá, sobre a parte de corte, as etapas de produção de forma manual. E aqui para ilustrar as diferenças dos fluxogramas de algumas hortaliças, tá? Em como a gente tem as etapas básicas, mas dependendo de um tipo de corte ou do tipo da hortaliça, podem ter algumas especificações. Como vocês podem ver, a cenoura ralada, ela tem mais etapas do que o agrião, alface, espinafre e rúcula. O corte aqui é um destaque para vocês. O corte ele pode ser feito de uma única forma, dependendo do vegetal, ou ele pode passar por sequências de cortes. Então, de forma que o importante é você ter um tipo de corte no final, um formato sempre uniforme, porque isso é mais agradável para o consumidor, esteticamente é mais aceito, e também você tem um controle melhor das formas que você vai produzir um produto com melhor qualidade. Então, se eu tenho um pedaço maior, um pedaço menor, fica mais difícil de eu controlar, por exemplo, a taxa respiratória. A etapa de sanitização e enxágue é o uso de água fria de preferência, e para vegetais é indicado o uso de hipoclorito de sódio na concentração de 100 a 200 ppm, lembrando que o cloro ele é uma substância oxidante, tá? Então ele vai agir sobre os micro-organismos por processos principalmente de oxidação. Então, se ele for utilizado em concentrações acima do indicado, passa a oxidar
o tecido vegetal. E se for utilizado em concentrações menor do que a indicada, ele não vai ter ação eficiente sobre os micro-organismos. Então, sempre seguir a indicação. Para soluções comerciais que usam hipoclorito a 10%, que é diferente daquela água sanitária que geralmente se usa em casa, que é de 2%, a comercial de 10% é como se fosse uma medida de 1 a 2 ml por litro de água, tá? E o tempo, também obedecer ao tempo de 15 minutos, emergido nessa solução, depois feito um enxágue de 2 a 3 vezes em água limpa para retirar o excesso da solução clorada. Depois, para reduzir a umidade que vai ter, que pode ficar retida lá na parte da embalagem e evitar o desenvolvimento de micro-organismos de forma desnecessária, tá? E prejudicial, faz o processo de centrifugação, tá? E depois você vai passar pelo processo de pesagem, onde vai ter seguido o selamento com a termoseladora elétrica e também pode ser utilizado nesse momento a tecnologia de atmosfera modificada, que é você inserir dentro da embalagem uma mistura específica de gases que vão reduzir a quantidade de oxigênio, que vai ativar algumas enzimas, que também tem impacto sobre a coloração e também que vão servir de amortecimento para possíveis pancadas que ocorram na embalagem. Tá? Então, essa atmosfera modificada, ela proporciona um ambiente gasoso dentro da embalagem o mais inerte possível para ampliar a vida útil desse produto. E também depois é feita uma inspeção visual e passado para a etapa de rotulagem. No rótulo tem que ter todo rótulo tem que ter algumas informações básicas, tá? Peso, validade, rotulagem nutricional obrigatória, dados da empresa, produtora, nome do produto, peso, entre outros. Em seguida, ela vai passar pela embalagem secundária, tá? Que pode ser tanto em caixas de plástico retornáveis como em papelão corrugado. E depois passa para o armazenamento refrigerado, tá? Que pode ser em geladeiras comerciais ou câmaras frias. E não esquecer que toda a cadeia do frio tem que ser mantida, pois senão todo o cuidado que você teve para produzir, quando foi lá no seu distribuidor, o distribuidor está vendendo a temperatura ambiente. Não pode. Equipamentos e utensílios básicos, tá? Para uma produtora de minimamente processados. Balança com capacidade de 100 kg, tá? Cortadores, multiprocessadores, depois vocês dão uma olhada melhor nesses equipamentos. E também nós temos alguns cuidados em relação à higienização, tá? Sempre a higienização tem que ser feita seguindo os mesmos passos: pré-lavagem, lavagem, enxágue e sanitização. Dependendo de qual parte que vai ser higienizada, seja mesa, superfície, seja uma superfície azulejada, um equipamento, tudo isso tem a sua concentração e o tempo necessário para ser executado. Aqui para vocês um layout mais ou menos de um exemplo de uma planta de processamento mínimo. Nós temos aqui a entrada da matéria-prima, a plataforma de recepção e a câmara fria de recepção, caso não seja possível iniciar o processamento no momento. Depois nós temos a recepção para higienização. Depois nós temos a área de processamento em si, onde vai ocorrer todas essas etapas que nós vimos no fluxograma. E nós temos aqui em separado, toda a área de produção de alimentos não pode ter contato direto entre os vestiários e sanitários com a área de processamento. Por isso, essa anticâmara aqui, anticâmara. Nós temos também separado o estoque de produtos químicos, o estoque de embalagens, a parte administrativa. E na saída da área de processamento, nós temos a câmara de expedição, a plataforma de expedição e a expedição do produto. Então, é um tipo de planta muito simples, tá? Mas tem que ser compartimentada para evitar aquele cruzamento, aquela contaminação cruzada que nós vimos na última aula. Aqui algumas indicações de leitura, RDC 275 e essa dissertação, que é a minha dissertação sobre minimamente processados. Quem quiser, tem o link aí para acessar. Bom, algumas referências e
Até a próxima aula!